Bom dia, boa tarde, boa noite, futuro calouro. Meu nome é Breno Meira e o Calourologia de hoje é de física. Olha só, a gente vai bater um papo sobre velocidade, mais especificamente sobre velocidade média, tá? Que é um dos primeiros conteúdos que se aprende em física, seja lá no 9º ano ou no 1º ano do ensino médio. Olha só, vem comigo aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A velocidade média, tá? Ela é, por definição, a razão entre a distância que foi percorrida por um corpo e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, a velocidade média é a distância sobre o tempo. Curiosamente, essa é aquela mesma fórmula, tá? Do D igual a V vezes T. Aquela equaçãozinha que o pessoal gosta muito de lembrar dela como equação do Deus V tudo. Belezinha? É só você pegar o tempo e passar ali multiplicando a velocidade. Toda grandeza física, para que ela fique muito bem definida, você precisa de uma unidade de medida. E para velocidade não é diferente. Então olha só, no sistema internacional, que é o nosso querido SI, a velocidade tem que ter uma unidade de distância dividida por uma unidade de tempo. Então vai ser metros dividido por segundo, ok? Mas aí o pessoal fala assim, ô Breno, mas no carro do meu pai aparece um outro negócio, que é o tal do quilômetro por hora. Olha, o quilômetro por hora é uma unidade que a gente usa mais no dia a dia, mas a unidade padrão é o metro por segundo. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre como é que faz para poder transformar de uma para outra e tudo mais. Agora saca só, qual que é a grande utilidade, né, desse conceito de velocidade média? Essa velocidade ela nos ajuda a fazer previsões sobre um movimento qualquer. E aí eu quero dar um exemplo para vocês, para isso tudo poder ficar mais claro, ok? Vamos lá. Exemplo. Imagina que você vai fazer uma viagem. Você vai sair daqui de Belo Horizonte, ok? E você vai até o Rio de Janeiro. Passar uns dias lá na praia, tomar um bronze, ir lá no Leme, aquela coisa toda. Quando você sai de Belo Horizonte, é meio-dia. Você deu uma olhadinha no relógio e em Belo Horizonte você zera o marcador de quilometragem do seu carro, que é o chamado odômetro, tá? Então você sai ao meio-dia e a posição inicial é o quilômetro zero. Você vai viajando, e aí você resolve fazer uma parada aqui, ó, numa cidadezinha chamada Juiz de Fora, quase chegando ali no estado do Rio. Quando você para em Juiz de Fora, você olha para o odômetro do carro e está marcando 270 quilômetros. Essa é a distância que você já percorreu até agora. E quando você olha para o relógio, está marcando ali um total de 15 horas. Ou seja, você tem aqui os dados sobre a distância que você percorreu e o tempo que você gastou de viagem até agora. Tá tudo beleza? Agora, vamos lá, vamos descobrir qual é a velocidade média durante essa primeira parte da sua viagem. Olha, a distância de BH até Juiz de Fora, de 0 a 270, você percorreu 270 quilômetros. Qual é o tempo gasto de BH até Juiz de Fora? Se você saiu ao meio-dia e chegou lá às 15 horas, você percorreu essa distância em um tempo de 3 horas. De forma que é muito fácil calcular aqui o valor da sua velocidade média. Você vai dividir a distância, ok? 270 quilômetros pelo tempo, 3 horas. Fazendo essa conta aqui, ó, corta, você descobre que percorreu, que na viagem você desenvolveu uma velocidade de 90 km por hora. Agora, olha só. Mais importante do que fazer essa conta é você interpretar o resultado e o significado dela. 90 km por hora significa que a cada intervalo de tempo de 1 hora você percorreu, em média, 90 km. Mas isso quer dizer que a sua velocidade foi imutável, foi constante, igual a 90 durante toda a viagem? Não, não tem nada a ver. Repara que essa velocidade que a gente está calculando, tudo bem? Ela é a velocidade média, o que é diferente da velocidade instantânea. A média é considerando um grande intervalo de tempo, já a velocidade instantânea é em um instante específico. Por exemplo, se durante a viagem
Imagina que nessa partezinha daqui tinha uma reta bem comprida, nenhum carro na sua frente, e você resolveu andar 120 km por hora. Essa é a velocidade que apareceu lá no velocímetro do seu carro. Isso é a velocidade instantânea, tudo bem? Não é a média. Mas quando você parou aqui em Juiz de Fora para poder comer alguma coisa, a velocidade que está marcando no seu velocímetro é de 0 km por hora. Afinal, você está parado. Essas são as velocidades instantâneas, que são diferentes das velocidades médias ao longo da viagem. A velocidade média ela simplesmente é uma estimativa de qual é a distância percorrida em um determinado instante de tempo. E ela nos ajuda a fazer uma previsão, por exemplo, se você quiser descobrir com qual é o horário que você vai chegar no Rio, né? Olha, se você olhar nos mapas, você vai perceber que de BH até o Rio dá um total aqui de 450 km aproximadamente. E eu quero saber o horário de chegada. Pois bem, de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro, tudo bem? A distância... Juiz de Fora até o Rio de Janeiro, a distância a ser percorrida é de 270 a 450, 180 quilômetros. O tempo eu quero saber. E eu vou considerar que a velocidade média continue com o valor de 90 km por hora. Se ela continuar valendo 90 km por hora, como que eu faço para descobrir o tempo até chegar ao Rio? Pegando a nossa mesma equação de distância igual velocidade vezes tempo, ok? A gente percebe que o tempo ele vai ser a distância dividida pela velocidade. Dessa forma, 180 km dividida pela velocidade de 90 km por hora. Dessa forma, simplificando aqui, ó, corta, isso dá um tempo total de 2 horas de viagem. Ou seja, se eu sair... Dá no quilômetro também? Ah, no também. E aí a unidade que sobra é a horinha aqui, beleza? Valeu, comando mestre grande Rodrigo. Então, ó, se eu saio daqui aproximadamente às 15 horas, né? Foi uma parada bem rapidinha, não vamos nem considerar o tempo dela por enquanto. Eu vou chegar no Rio de Janeiro às 17 horas. Tudo bem? Então eu consigo fazer uma previsão de qual é a hora que eu chego se eu considerar que o valor da velocidade média é o mesmo durante todo o restante da viagem. Então é para isso que serve a velocidade média. Agora vamos trocar uma outra ideia de uma coisa que o Enem gosta bastante, que é unidade de medida. Veja só, eu vou colocar um probleminha para você aqui, eu quero que você pause o vídeo, dê uma olhada e tente chegar numa resposta. Saca isso daqui. Os professores Breno, Vilela e Davi vão apostar aqui uma corrida. E nessa corrida, o professor Breno vai andar um total de 240 metros por minuto, enquanto o professor Vilela vai andar 3,6 km por hora e o professor Davi 0,6 km por minuto. Tá beleza? Eu quero saber o seguinte, qual deles ganharia uma corrida desenvolvendo esses valores de velocidade? Para aí, pensa um segundo e me responde. Então vamos lá. O problema dessas velocidades é que elas estão todas em unidades de medidas diferentes. Se eu te oferecer R$1.000 ou $1.000, o que você prefere pegar? Sem sombra de dúvidas, $1.000, porque você sabe converter mentalmente real para dólar. Mesmo que não exatamente, você sabe que cada dólar vale uns R$3 e pouquinho. Tudo bem? Mas para velocidade isso não é tão simples. Então, para poder resolver isso, vamos passar todas as velocidades para o sistema internacional. Vamos passar tudo para metro por segundo, ok? Então, ó, o Breno, eu, no caso, estou andando 240 metros por minuto. Eu quero passar isso para metros por segundo. A gente tem que lembrar, né, que cada 1 minuto equivale a 60 segundos. Então você vem aqui, ó, e troca esse 1 minutinho malandro que está aqui embaixo por 60 segundos. Simplificando aqui, o que vai sobrar? 240 por 60, 4 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Mas para saber se eu vou ganhar dos meninos ou não, eu preciso também analisar as velocidades deles. O Vilela está andando 3,6 km a cada 1 hora. Lembra que cada 1
quilômetro equivale a 1000 metros. Então 3,6 quilômetros são 3.600 metros. Cada 1 hora equivale a quantos segundos? Vamos lá. 1 hora tem um total de 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então em 1 hora temos 60 segundos 60 vezes, o que dá um total de 3.600 segundos. Tudo bem? 3.600 metros, então, em um tempo de 3.600 segundos. 3.600 por 3.600 vai dar um total de 1 metro por segundo. Então, até então, o Vilela está perdendo para mim. Falta ver aqui o grande Davi. Davizinho está andando 0,6 km por minuto. Eu quero passar isso para metros por segundo. 0,6 km equivale a 600 metros. 1 minuto equivale a 60 segundos. Simplificando aqui, dá um total de 10 metros por segundo. Dessa forma, quem que é o grande vencedor da corrida? Davi. Mas também fortão daquele jeito, crossfiteiro, né? O cara com certeza deve correr bastante. Presta muita atenção, o Enem adora brincar com unidade de medida, não só nas questões de cinemática, mas em todas as questões de todos os conteúdos de física. E essa habilidade de fazer transformações de forma rápida e eficiente, ela vai ser cobrada de você na prova. Quer ver como é que isso cai na prova do Enem? Uma questão de velocidade média que também fala de unidades de medida? Vou mostrar para vocês, tá aí na tela, e ó, dá uma pausa, tenta fazer e a gente já volta para corrigir. Valeu? Vamos lá. Seguinte, vocês devem já ter dado uma olhada aí na questão, acho que não tem grandes dificuldades para se fazer ela, mas vamos trocar uma ideia. Ela fala, tá, de um radar, um radar de trânsito normal, desses que tem duas marcaçõezinhas no chão aqui, e fala que a velocidade da via, né, a velocidade limite dela, para que a pessoa não seja multada, fala que essa velocidade é de 60 km por hora. E nesse desenho a gente percebe que a distância entre os sensores é de 0,50 metros. E a pergunta é, qual o tempo em milissegundos, tá? Milésimos de segundos, que um carro pode demorar para passar entre os dois sensores sem ser multado? E aí é o seguinte, vamos pegar um carrinho aqui, ó. Como que funciona o radar? O carrinho vem andando, e passa pelo primeiro sensor. O computador do radar percebe essa pressão no sensor e envia um sinal e marca esse tempo. O radar, o carro vai andando e ativa agora o segundo sensor. Da hora que ele ativa o primeiro para a hora que ele ativa o segundo sensor, passa-se um intervalo de tempo. Sabendo a distância percorrida, 0,5, e esse intervalo de tempo, é possível medir a velocidade média com a qual o carro, né, está passando por esse trajeto. Então veja bem, pegando lá a nossa equaçãozinha da velocidade média, que é o Deus vê tudo, a gente sabe que o tempo ele vai ser sempre a distância sobre a velocidade. Ok? A distância a ser percorrida é 0,50 metros. A velocidade é de 60 km por hora. Porém, não é interessante usarmos quilômetro por hora junto com metro. Na verdade, não pode fazer essa mistureba de unidade. Então a gente vai passar isso daqui para para metros por segundo. Voltando naquela relação do exercício anterior, o que a gente viu? Que um dos professores andava 3,6 km por hora. E que quando a gente passou isso para metro por segundo, o resultado foi 1. De forma que cada 3,6 km por hora equivale a 1 metro por segundo e que cada 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Tudo bem? De forma que a transformação ela é muito simples. Ó. Daqui para cá eu faço uma divisão por 3,6 e daqui para cá eu faço uma multiplicação por 3,6. Se eu quero passar 60 km por hora para metros por segundo, o procedimento é dividir por 3,6. Fazendo essa conta, o resultado aproximado é de 16,7 metros por segundo. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, 0,50 metros então deverá ser dividido por 16
0,7 metros por segundo. Quando a gente faz essa conta, o resultado vai ser de 0,030 segundos. Porém, o exercício me pede a resposta em milissegundos e não em segundos. Lembra que o mili, ok? É o 10 a menos 3, é o milésimo, é a milésima parte. De forma que isso daqui, quando a gente fizer a conversão, dá um total de 30 milissegundos. O gabarito então vai ser a letra C, de calorologia. Tranquilo? Galerinha, então olha só, é isso daí, é desse jeito que o Enem gosta de cobrar velocidade média. Já caiu questão assim 2 ou 3 vezes na prova, o Enem repete de vez em quando a abordagem. Vale muito a pena ficar atento nessa questão. Tudo bem? Um grande abraço, espero que vocês tenham curtido e que a aula tenha sido de bom proveito. Valeu, falou!